Olá, povo querido! Estamos ao vivo. Nossa, quanto tempo! Vocês deviam estar morrendo de saudade de mim, né? Só que não, né? Vai saber, né? Vou deixar aí o pessoal chegar um pouquinho aí, a Edilene. Enquanto isso, eu vou organizando aqui, né? Temos hoje uma live maravilhosa. Já tivemos, né, com a Edilene também, não é a primeira com ela, mas vamos ter aí, né, com ela, vamos esperar ela chegar, esperar o pessoal passar aqui também. Vamos lá. Aguardando aí o pessoal chegar. Aí, isso aí. Muito bem. Né, o Instagram nem tá mais reconhecendo, né? Porque estamos faz tempo, né? Oi, Edilene. Edilene, seja bem-vinda. Vou te fazer o convite, minha querida. Aproveitar que você tá aí. Boa tarde, Edilene. Bem, vamos ver aqui. Já foi chamada. Marinês, Gislaine, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Estamos aguardando aqui, né? Essa saudação calorosa para todos vocês que estão aí presentes, chegando, sejam bem-vindos, né? Lembrando que hoje, né, a nossa convidada é Edilene Batista. Estamos aguardando ela, eu convidei, mas não. Deixa eu ver. Aqui, vou convidar de novo. Vamos ver. Aqui! Ai, que saudade, que linda! Tudo bom? Tudo bem, você, minha linda? Como é que você tá? Tô bem, só ajeitando aqui, né? Isso, é o momento de nós ajeitar. Temos uns minutinhos aí, ó, o pessoal chegando. Sejam todos bem-vindos, né? Todos muito bem-vindos, né? Hoje, então, né? Nós vamos falar sobre feridas emocionais. Gente, ó, olha, que assunto maravilhoso para dar o pontapé inicial no final do ano. Eu Fim sou do uma ano. Teve um ano inteiro para fazer live. Não, não deu para fazer, gente. Não deu. Esse ano foi um pouquinho mais diferente, mas vamos lá. Tudo ótimo. Queria ficar aqui, mas estou voltando. Ai, mas vai ficar gravada. Você pode assistir depois, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar início então à nossa live. Queridos, então, para começar, tcharam, eis que vos apresento novamente, novamente, né, Edilene? Já é da casa, é prata da casa, gente. Edilene Ah, que bom. é prata da casa. Então, assim, Edilene, hoje nós vamos falar, a Edilene Batista, né? Ela é psicanalista clínica, também é terapeuta de mulheres, né? Sim. Mentora. Olha, agora, só para mim, gente, eu não lembro tudo, né? Ela é especialista em transtorno de personalidade e humor. É verdade, nós falamos sobre isso da outra vez, né? Aham. Ela é terapeuta de mulher e aromaterapia. Que legal. Nossa, dos cheiros, né? Delícia. Pastora, né? E criadora do projeto Mulher Transformadas e da imersão Cura Interior. E eu sei que Imersão o de cor. projeto tá bombando, né? Estamos lutando. Então, você tá só você nele? Ou tá com mais alguém? Tava com uma A outra. Amanda tem uma turma que me ajuda, né? Senão eu não consigo.
Não consegue mesmo, né? A gente não consegue, é isso aí. Tem umas intercessoras soltas assim no Brasil e tem a Amanda que está ali comigo, tem a Evelyn que também me apoia em algumas coisas que eu preciso e vamos indo. Sei como é que é. Funciona aqui também. Nós estamos também com um projeto novo, Semente de Cura, que o ano que vem, né, a gente vai estar começando aí, né, mais a fundo, né? E esse ano foi o protótipo. Então, com a sala aí também, uma mesa de cura, sala do caminho da cura. Então, é ajudando mulheres, né, a tentar se Sim, reencontrar. Mas então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Todos, 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 seja muito bem-vinda novamente. Edilene, você é muito bem-vinda. Sempre que precisar obrigada. falar com o assunto, para nós poder ajudar as pessoas, né? Um pouquinho que a gente Sim. possa contribuir, uma vez por ano, duas vezes no ano, três vezes, quatro vezes todo mês, toda hora que tu quiser. Vamos lá. Uhum. Estamos aqui para contribuir, né? E hoje nós vamos falar, pessoal, nós vamos falar sobre feridas emocionais. Feridas emocionais, né? Eu tenho a honra, então, de receber a nossa querida aqui. E eu vou, né, para iniciar, Edilene, antes de nós entrar no tema, eu gostaria que você contasse para todos nós aqui, né, quem é você? Como nasceu esse chamado para cuidar das feridas emocionais? Boa tarde, gente. Algumas bonitinhas que estão já aqui me conhecem. Bom, meu nome é Edilene Batista, eu sou pastora, primeiramente, antes de tudo, eu sou pastora. Eu sou psicanalista clínica, sou é, mentora de mulheres, já já vou ser neurocientista, tudo pela FATEB, viu? Tudo pela. Tenho a especialização em transtornos de personalidade e humor e tenho especialização em terapia da mulher. Já estou aí matriculada para fazer uma pós, né, em neurociência. E eu estou muito feliz porque eu sempre quis fazer esse curso, mas as coisas, sabe como é, né? Não Sim, vão, às vezes, da forma como a gente quer. Mas agora, fim do ano, assim, Deus não me deixou fechar 2025 sem esse curso. E eu é, fiquei, assim, grata demais a Deus quando eu recebi. Aliás, eu vi no teu status. E aí sim. eu disse assim, ah, não, chegou a minha vez. Chegou a minha vez também. Não vou encerrar o ano sem começar, ao menos, né? O curso. É, exatamente. E trabalho com. Eu tenho o grupo Mulheres Transformadas, onde a gente dá algumas aulas ali, mentoria. Inclusive, nós estamos falando sobre as feridas emocionais atualmente no grupo. A Amanda me ajuda. E tenho imersão, o imersão de cura interior que eu faço por ano. Uma vez por ano, presencial, eu reúno a mulherada, vem gente de outros lugares e eu reúno a turma e a gente faz um café daqueles assim, bem maravilhoso, mas com uma tarde, entrando pela noite ali de cura interior, é um negócio, é forte. É Opa! bem. Uhum. É E onde? aí Qual no. cidade? Oi? Guaramirim. Guaramirim, Santa Catarina. Catarina. Isso. Olha! Aham, e a gente vai agora, já estou organizando de 2026, vai ser no dia 13 de junho, e já estou ali trabalhando, já temos o local que Deus esse ano de 2026 vai fazer um mover tremendo, e o local já está. Deus já me entregou o local, e é lindo, maravilhoso. Eu fiquei assim, ai Jesus, que bênção! E estamos organizando já, não fiquem de fora. Não podemos ficar Ah, fora. o meu chamado pastoral, ele nasceu há muitos anos atrás, né? Quando eu, logo que entrei na igreja, já dei uma demonstração de que eu seria alguma coisa, né? Eu queria uma, Deus queria outra. Eu queria ser cantora, mas você não tem ideia do que é eu cantando, então vamos deixar isso para lá. E Muito, aí, uma pastora muito, né, cuidadora de ovelhas, né? Então, aham, não teve jeito. Então, eu fui pastora há 8 anos no Maranhão, da Igreja Batista Nacional Hebron.
Fui pastora 3 anos passei 3 anos em Fortaleza, em Maracanaú, Ceará. Da Igreja Batista Nacional Eclésia, nós passamos um tempo ali cuidando da igreja, e depois Deus nos trouxe para Guaramirim, e agora eu continuo pastora na Igreja Batista Nacional de Guaramirim, Meu Deus. né? Uhum. Um dia, quando eu estava no Ceará, eu adoeci pós morte do meu pai. Meu pai morreu em 2019 e no momento foi terrível e tudo. Nós passamos por muitas lutas com ele, porque ele tinha Alzheimer, e aí a gente foi vendo o nosso pai definhando, né? E meus irmãos, nós sofremos muito com isso. Meu E Deus. até que um dia o Senhor recolheu, né? O Senhor recolheu ele um dia depois do aniversário dele. Nós chegamos a fazer a festinha de aniversário dele, papai estava bem, com Alzheimer, naquela fase ruim, né? Mas estava de boa. No outro dia ele inchou a barriga, foi para o hospital e o Senhor levou. Na época foi terrível para nós, para mim. Então, meu Jesus, que já vivia, eu tinha um convívio muito grande com ele. E aí pós isso, né, passado menos de um mês, o meu pastor morreu. E aí era o nosso pastor da vida toda. Então, imagina, foi uma batalha. Então, entrou as feridas do luto, do abandono, de estar sozinha, de não ter uma figura paterna ali, né? E tudo, porque eu via muito isso neles e Deus tinha levado, então eu estava só. Passado menos de um ano, minha tia, irmã de papai, minha tia mais querida, mais próxima, tudo, também faleceu. E ficou aquilo, né? Eu passei por um processo de luto terrível e isso despertou, né? Apareceu assim num boom na minha vida a depressão. Meu E Deus. aí eu passei por uma depressão e eu dizia assim, meu Deus, mas eu não aceito porque eu sou uma pastora. Como é que eu uma pastora alegre, vibrante para cima, né? Com depressão, mas depressão não escolhe o título, não escolhe a cultura, não escolhe o status financeiro. Depressão é uma doença, né? E aí comigo veio como um transtorno assim muito grande, porque veio com o pânico e veio com a ansiedade, TAG no caso, né? E ao ponto de eu ficar internada, de eu ter que ficar em hospital, de eu sair de hospital, ir para casa, voltar para o hospital, tornar a voltar para casa, isso virou minha rotina. E foi naquela época do Covid, né? Então, assim, tudo isso influenciou. E depois, gente, foi tão horrível. Mas aí foi o período que eu digo que foi o meu fundo de poço e o meu renascimento. Eu renasci no pior dia do meu fundo de poço. Eu entrei, aí fui fazer exame, isso é pronto, até que uma médica disse para mim assim: você está com ansiedade, você está com pânico, você está doente, você vai precisar fazer tratamento. Você não é doente, mas você está doente. E você está no olho do furacão. Dali iniciei o tratamento e tudo, passei um ano fazendo tratamento, tudo que o psiquiatra, com terapia, com tudo. Faz caminhada, fazia caminhada, anda de bicicleta, andava de bicicleta, não vai para tal lugar, não ia. Nesse um ano, eu não deixei de ir para a igreja, mas eu me ausentei dos púlpitos, porque eu Sim. precisava descansar, eu precisava me curar. E foi muito importante esse processo para mim, foi algo muito grande. E um dia eu estava em casa, eu estava muito cansada, eu não conseguia dormir direito e eu estava com sono. Eu digo, eu vou deitar, eu vou subir, vou deitar. E eu subi para o meu quarto, me deitei. Nessa época eu morava no Ceará, tive todo o apoio da minha família, que foi essencial para eu ficar boa. E aí eu fui, me deitei e deitei assim. E o sono tomou conta. Quando eu abri os meus olhos, eu levei um susto e nesse susto me bateu um certo desespero. Parecia que tudo estava caindo em cima de mim e ali eu gritei pelo meu marido veio, nós começamos a orar. E aí eu falei para meu marido, eu falei para Deus assim:
na oração do meu marido. Eu disse: Deus, se o Senhor ainda tem algum propósito comigo, me mostra o que é, porque eu preciso sair desse buraco. E Deus falou comigo assim: eu vou te tirar, eu vou te curar e você vai curar mulheres. Olha, foi nítido. Uma pessoa vai entrar em contato contigo. Só. Foi o suficiente. No dia seguinte, e eu ainda movida por aquela palavra, no dia seguinte, liga para mim uma amiga. E ela vai e me fala sobre a psicanálise. E eu entendi que era aquilo que Deus queria. Então, eu entrei, fiz o curso de psicanálise, me especializei, e durante esse processo de curso e de tudo, de conhecimento, eu fui me curando. Eu fui ficando boa, eu fui retirando os remédios, eu fui fazendo outras coisas. É claro que eu não tomo um remédio controlado hoje, né? Não tomo, mas eu uso óleos essenciais, olha, uso óleos essenciais do doTERRA. Eu faço atividade física, eu cuido daquela parte toda que a gente precisa cuidar e que muitas mulheres estão deixando. Da saúde, da alimentação, do autocuidado. É. Carla, tudo isso envolve a cura das feridas emocionais. Olha só, tu já tá respondendo as perguntas. Tu viu? Eu não pude fazer E, pergunta. e isso também é uma coisa que foi fundamental, e eu digo que tem 5 pilares, né? A cura, que é a Deus, a nossa fé em primeiro lugar, e isso foi essencial para a minha vida. Terapia, a medicação sim é importante para a forma como eu estava naquele Então momento, era está. necessário, Com certeza. né? Atividade física e a família. O abrigo familiar, o acolhimento familiar é de suma importância para a gente chegar, né? Então, foi assim que nasceu o Imersão de Cura Interior, dessa forma. Eu já tinha esse projeto Mulheres Transformadas, que era de pregar para mulheres, levar uma palavra de conforto, de consolo sobre cura interior, mas não era nada tão profundo como hoje é. Hoje, para mim, é um propósito, né? É a coisa mais importante para mim nesse momento, né? É trabalhar com mulheres e transformar a vida dessas mulheres através da palavra de Deus. Sim, nossa, meu Deus. É impactante porque isso tudo, por isso que existe uma propriedade do que se fala. Uhum. É por isso que Sim, tem uma identidade por detrás de sim, tudo que você faz, não é? sim. E isso você conseguiu colocar e poder ajudar pessoas. Isso é tremendo. Uhum. Isso é tremendo. Sim, É sem levantando dúvida. equipe também, né? Imagina, levantando equipe, né? Levantando Uhum. pessoas, levantando intercessores, né? E eu entendo bem como é que é isso, né? Não é fácil, sozinha não é fácil, porque a gente tá vindo com uma. Vou dar uma desfocadinha aqui, né? Porque Aham. é importante falar sobre isso. É que as pessoas estão acostumadas com um certo padrão eu não posso com psiquiatra, é para louco, é para não sei o quê. Não, não tem nada a ver, gente. A gente todo mundo precisa de ajuda. Chega um certo tempo da vida que a pessoa começa a ficar até doente fisicamente, né? Psicomatização, né? Porque É. não tem E, como você não botar para fora, o teu corpo não gritar quando você não falar. aí que tá. Agora você falou a coisa certa. Se você falar, se você, né, o corpo, se você não falar, o corpo grita. Sim. Em algum momento, né, vai acontecer. Então, e existe uma cultura também, né, em certos lugares que terapia, tem gente que não gosta, cristão não gosta de fazer terapia e nem procurar ajuda, porque os, os especialistas, né, muitas vezes eles levam para um outro lado, né? Tem vários tipos de terapia, então todo mundo pode participar
tem para todo mundo. Sim. Para, né, Aqui para aqui na minha cidade, Carla, tem todo tipo de terapeuta. aqui também. Eu sou terapeuta cristã. Eu sou terapeuta cristã, é levantar uma bandeira, Uhum. não é? É, Quem é. vem para mim já sabe. Não tem, Nós não tem. vamos usar também a ciência, mas vamos usar a fé para Com colocar em certeza, prática a assim que tua eu penso. cura. Exatamente, assim que eu penso. A minha bandeira é essa. Uhum. Então, é, né? Então aqui, então o nosso primeiro ponto é o reconhecimento. Não seria Sim. isso? Você reconheceu que você precisou de ajuda. Uhum. E você Quando foi. reconhece é mais fácil, porque quando você reconhece é como um câncer. Você vai no médico e é diagnosticado de um câncer, você vai precisar tratar esse câncer. Com certeza. Você vai precisar se curar. E você, o que que te leva a fazer quimioterapia? É saber que naquele remédio tão prejudicial em outras áreas, ele vai estar matando essa célula. Então, eu vou porque eu reconheço que estou doente, preciso de ajuda, né? É. E foi isso que aconteceu, por exemplo, comigo. Eu fui fazer tratamento porque eu estava doente, eu precisava. Eu digo, eu não sou louca, eu não sou uma pessoa doente, mas eu estou doente. E nesse momento eu preciso dos recursos que eu tenho a meu favor. E Deus, ele deu o dom da ciência para o homem. E o médico, ele tem o dom da ciência. Com certeza. Então, eu fui usar aquilo que Deus deu para o Recurso. psiquiatra para eu me curar. Olha só, isso, eu vou ser bem sincera, isso é quebrar orgulho. Hum, sim, Mas com isso não tão certeza. certo, né? E isso é tão difícil, né? Assumir que estamos feridos. Por que isso acontece? Por que é tão difícil você, sabe? Pelo menos alguma coisa, não sei, me ajuda aí. O que se torna difícil nessa parte, até comentei, né, contigo a respeito do amor. Uhum. E quando eu falo de amor, eu falo inclusive do amor próprio, né? Porque a gente precisa se amar, precisa reconhecer que está precisando de ajuda. Se torna difícil porque nós estamos vivendo em um tempo de onde as dores emocionais elas deixam marcas muito, muito profundas. E as pessoas elas têm medo de se expor. Elas têm medo de falar o que elas sentem. Verdade. Mas quando ela não fala o que ela sente das suas emoções, ela vai precisar marcar um clínico médico, um Uhum. clínico geral, para que esse clínico geral dê para ela um tratamento. Sim. Muitas das vezes de fibromialgia, muitas das vezes de vitiligo, muitas das vezes de uma coluna completamente travada. E quando a gente vai conversar com essas pessoas, elas estão emocionalmente doentes. Entendeu? Então as pessoas têm medo de se expressar, têm medo de dizer o que está sentindo. Eu não quero me expor. Tem gente que fala, eu não quero me expor. Vou contar minha vida para uma estranha, Sim. né? Vou Acontece contar aqui. minhas. Quantas vezes a gente ouviu isso? Vou contar minha vida para uma estranha milhões de vezes. Então, muitas pessoas não estão conseguindo procurar ajuda, o recurso que elas precisam para se curar, porque elas estão presas a sentimentos que elas mesmas colocaram, não vou falar, né? Só que antigamente, Carla, há um tempo atrás, e até mesmo em alguns lugares do interior, por exemplo, do Maranhão, ali é onde eu sou do Maranhão. Sim. A turma se senta de tardezinha, assim, antigamente acontecia isso, né? De tardezinha Sim. vinha todo mundo com uma cadeira, colocava ali na porta,
Daqui a pouco uma vizinha conversava, contava o problema dela, a outra contava. Os homens jogavam um dominozinho, um baralho, aquilo passava, o tempo, chegava a hora de noite, 8 horinhas, aí ia para dentro, deitava e dormia. Sim. Hoje, as pessoas estão correndo, elas estão no fast food, tudo muito rápido. Então, elas não estão conseguindo parar para descansar. Pá. Tá entendendo? E por esse motivo, elas não têm tempo de conversar com uma vizinha, com uma amiga, elas não têm tempo de se relacionar. Muito mal uma vida social. Concordo. Então, fica tudo muito internamente, tudo guardadinho lá dentro, aqui, né? Bem recolhidinho. Só que tudo que está dentro um dia quer sair para fora, né? Esse é o problema. E é Isso. o que eu venho conversando, inclusive, com pacientes meus. Eu venho falando, gente, é muito necessário que vocês tenham uma rotina diferente, entendeu? Mudem essa rotina, converse com outras pessoas. Tem uma pessoa falando, ó, no outro dia, a Cida está dizendo, no Isso. outro dia a cidade toda sabia das conversas. Era um desabafo natural. Era uma terapeuta assim, ó, regional. Mas era muito bom. Eu lembro muito disso lá no interior, entendeu? E a gente não ouvia falar daquele povo, né? Ah, tá com depressão, tá com ansiedade, né? Cidade pequena, ela veio também. Uhum. E aí É, não tinha. Hoje, a gente vê as pessoas morrendo com ansiedade, né? Com depressão, com as doenças emocionais vindo à tona, né? Infelizmente. verdade. E Não, a é, gente precisa se policiar com relação a isso, porque senão você fica doente mesmo. com certeza. Não tem como. Não tem. Hoje moro em Governador Valadares. É um pouco maior, Cida, né? É, Minas Gerais é um pouquinho maior. É um pouquinho maior, então. Aí é a tendência de ter depressão, né? Tô brincando, gente. Tem gente que, né, é tudo muito individual. Não tem muito que a gente, né? Cada ser humano é único, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Então, cada ser humano é único. Tem pessoas que são mais resilientes, tem pessoas que. E mesmo os resilientes, gente. A pessoa que é Uhum. resiliente, ela precisa de ajuda. Um dia ela vai. Estoura, gente. Ninguém é super power que Sim, não consegue, que não precisa de ajuda, que não precisa de um apoio, conversar com alguém em algum. exatamente. Não tem, não existe. É muito importante a gente admitir a nossa vulnerabilidade. É, Entender que nem sempre vai estar tudo bem. E tá tudo bem, não está tudo bem. Entendeu? Que a gente não é de ferro. Eu digo, nós não somos a Mulheres Maravilha, né? não. Então, essa história de que eu vou engolir o choro aqui porque eu não quero demonstrar uma determinada situação. Gente, eu choro logo. Não tem isso. Esse negócio não me pega mais. Não me pega mais. Eu enfrentei uma situação um ano e pouco atrás, e eu enfrentei, chorei, e eu dizia assim, ó, eu Sim. vou chorar, mas não vou ficar nadando nesse choro, né? Não Não vou ficar, eu não vou chorar para não demonstrar fraqueza, não vou é, chorar para não demonstrar dor, não vou chorar, né, para... Então, assim, falando das feridas emocionais, por que que isso tá abalando tanto? Porque, gente, vamos lá, quem nunca passou pelas 5 feridas emocionais? Quem fala nunca coisa. passou? Uhum. Pergunta. Rejeição, Ah, humilhação, ah, injustiça, traição e abandono. Quem nunca teve essas 5 feridas emocionais? As quem? que tiveram menos aí tiveram pelo menos 3. Mas até Jesus passou
passou pelas 5 feridas emocionais. Exato. Enquanto ele Até passa. Jesus passou. Do momento em que Jesus estava Já. no momento que Jesus sentou na mesa para fazer a ceia, até o momento que ele estava na cruz pregado lá em cima, Jesus Ele passou pelas 5 feridas da rejeição. 5 passou. feridas emocionais. Ele Não passou. teve jeito. Por A isso que ele diferença sabia. é como ele agiu em cada Exato. situação. Exato. Mas ele passou. Ele Né? passou. E o que dá de resposta para a gente é como ele se comportou, como ele se posicionou. Então, imagina nós, meros mortais, né? Nós somos vulneráveis, Tá. né? A Cida está dizendo, eu tive tudo e mais um pouco, agressões físicas e verbais do ex, que são, isso aí é as feridas emocionais mais dolorosas, que era aquele que era para proteger e amar e cuidar, é exatamente o contrário às atitudes, né? E deixam marcas terríveis que, se não se curar, infelizmente leva para o próximo relacionamento a carga pesada do primeiro. Verdade. Com certeza. Então, assim, ó, as feridas emocionais, elas praticamente todo mundo tem, porque se passa por um luto, aparecem as feridas. Se passa por uma dor como essa que a nossa amiga Cida aqui, que é Sim. psicanalista também, né? Isso. Passou, aparece também, né? E se passa por outros tipos de dores, como rejeição de pai e mãe, Uhum. aparecem também. Abandono, aparece. Olha Então, só. é muito difícil para uma pessoa, existir uma pessoa que não tenha Não tem. passado por Verdade. essas feridas. É muito Não difícil. tem. Não, é muito difícil não ter passado. Mas, e assim, as perguntas assim, que tu mais recebe, sabe? Que eu fico curiosa com isso, assim. Como que eu me curo dessas feridas, sabe? Se você pode resumir um pouquinho esse processo, assim, por onde que a pessoa pode começar, porque, né? Certo. As perguntas que eu mais recebo das pessoas é como eu posso fazer para mudar essa dor. Geralmente, uma pessoa que me procura aqui no consultório para falar sobre feridas emocionais, ela é uma pessoa que está muito machucada. Sim. E ela vem muitas das vezes numa sobrecarga muito grande, geralmente é por causa do parceiro narcisista. Você viu E que uma irmã colocou aqui por pessoa aham, narcisista sim, também. eu vi. Nossa. E aí o que acontece? Imagina. Ela vem com uma sobrecarga grande. Uhum. Bom, eu uso todas as estratégias terapêuticas que tu puder imaginar para curar aquela pessoa. E outra, eu tenho pressa. Eu não sou aquela pessoa que fica remoendo, não. Eu tenho um temperamento colérico. Então, eu me desafio a cada 30 segundos. Eu preciso de uma coisa nova, de um desafio. Tem que ter uma coisa, né? E aí, o que acontece? Chega para mim, eu digo, vamos, quer? Sou bem franca, sincera, não enrolo, não fico Sou igual, ganhando igual eu. dinheiro e não faço. Já chego, amiga, é o seguinte, a situação é essa aqui, a tua situação é essa. Você tá assim e nós podemos fazer assim. Pegou? Peguei. Quer? Quero. Então, bora. Entendeu? E eu Sim. acho assim, eu já tive assim pacientes e pacientes, né? Tem umas assim que são top. Tudo que eu digo, elas vão lá, fazem rápido, elas saem Ah, ah. do sofrimento, da dor. Mas elas procuram muito por estar sofrendo a questão do abandono. Hum. A traição também é uma coisa que pesa muito, Hum. né? E que fere demais, é terrível, terrível, né? Uhum.
A Cida está dizendo, depois da psicanálise, vejo que casei com narcisista, infelizmente. Ô, amiga, É, E todo narcisista tem uma dependente emocional. O não, não é narcisista não age sozinho. não. Ele tem uma dependente emocional, Ele precisa, entendeu? ele se alimenta dela. Se alimenta dela, ele precisa desse jogo de manipulação, né? De É, trazer ela ali cativa, infelizmente, né? exato. Então, as pessoas, elas carregam alguns sinais que são muito comuns. Eu até anotei aqui para gente, para trazer bem explicadinho para vocês. Deixa eu ver só se eu Ótimo. consigo baixar. Ai, Enquanto tu Jesus. dá uma olhada aí, eu vou falar aqui com a Cida. Cida me chama no privado depois, aqui, que a gente pode marcar uma live muito legal. Seria se você quiser contar a tua história, né? E ver como que ajudar, né? Pessoas assim também, né? Legal, seria Sim, claro, o depoimento é importante. bem legal. Ó, reações desproporcionais ao momento atual, o medo excessivo do abandono é uma coisa que faz elas me procurarem. Sim. Relacionamentos sabotados com narcisistas, no caso. Uhum. Incapacidade de confiar. Geralmente, Carla, a pessoa, acho que a Cida compreende bem isso, a pessoa que foi dependente emocional e que passa por essas dores emocionais, elas ficam se sentindo. Cada uma delas tem uma capa de fuga. E uma dessas capas de fuga delas é a incapacidade de confiar novamente em alguém. Entendeu? A pessoa que foi traída, ela acha que ela nunca mais vai poder confiar em outra amiga. Se ela foi traída pela amiga, ela não quer mais ter nenhuma amiga. É Se ela verdade. foi traída pelo cônjuge, a mesma coisa. Se ela separa dele, ela fica naquilo. Às vezes aparece o príncipe que Jesus está mandando. Mas ela está tão ferida, por isso que eu digo sempre, gente, terminou um relacionamento abusivo, imediatamente procura ajuda, se cura, para que você consiga chegar a um novo relacionamento sem trazer a carga pesada do outro para dentro desse novo. É isso aí. Entendeu? Então, o que que acontece? As pessoas ficam incapazes, elas se acham incapazes de confiar. A autoestima fragilizada, isso aí é uma coisa que pega pesado e eu jogo duro contra isso aí. Inclusive no meu grupo de mentoria que eu tenho ali do Mulheres Transformadas, eu jogo pesado com as mulheres. Eu digo, não tem mulher feia, não. Existe mulher sem batom, mas feia tu não é. Passa um Boa. batom que tá tudo resolvido, minha O filha, te batom arruma, resolve mesmo. bota uma chapinha nesse cabelo que já querendo ficar feio. Sabe, eu sempre falo, tá? Gente, não existe mulher feia, existe mulher sem batom. Põe um batom que tudo Boa. muda. Então, a autoestima fragilizada, muitas mulheres com autoestima totalmente baixíssima, baixíssima. Sim. Ah, porque o meu cabelo é feio, é porque eu sou feia, porque isso, gente, tem não. Ah, Tem não, mulher feia. E aí a culpa e a autocobrança exagerada. Tem mulheres que se culpam, se autocobram. Eu vi um vídeo, Carla, de uma mulher que ela está passando pelas 5 feridas, né, ali emocionais. E aí o marido dela deu uns tabefes nela, né? Só que foi filmado, foi filmado. E aí foi para as redes sociais e foi um escândalo, aquela coisa toda, e todo mundo ficou sabendo e tal. No dia seguinte, que foi exposto, ela foi para as redes sociais explicar por que ele bateu nela. E explicar que ela também não é fácil, que ela é uma pessoa difícil, que ela é durona, teimosa, e ele perdeu a cabeça e bateu nela. Quer dizer, você vê que a pessoa, por ser uma pessoa que está momentaneamente doente emocionalmente, ela dá uma explicação e uma desculpa para o seu agressor. Se eu não tivesse feito isso, ele não tinha me batido. Mas eu é, também fui demais.
Eu também fiz isso. Como se isso fosse justificasse, Ficar. né, amiga? Aham. Não É, justifica. justifica. Não justifica, mas elas fazem, né? E aí vem essa autocobrança exagerada, oh, meu Deus, mas se eu não tivesse feito assim, mas se eu não tivesse feito assado, né? E eu Sim. já ouvi coisas do tipo, eu não enchi os litros, meu marido se zangou. Então é muito difícil, né? A Eu, necessidade de agradar a todo tempo também é uma coisa e é uma coisa que vem muito, essa necessidade de agradar, de querer agradar todo mundo, não dizer nunca um não. Isso faz parte das feridas emocionais. A pessoa que nunca diz um não, ela está gritando aqui dentro um sim. Ela quer dizer um sim, aliás, ela quer dizer um então, não para a pessoa, mas ela não consegue dizer o não, ela diz um sim para a pessoa, enquanto que dentro dela ela está gritando pelo não. E ela passa por cima dela, dos conceitos, de tudo, só para agradar o outro. Algumas vezes porque ela precisa ser validada. Isso faz parte da ferida do abandono. Uma pessoa ferida por abandono, ela precisa ser validada. E ela vai agradar todo mundo para ela poder ser validada. E ainda não vai ser. E é onde mora a depressão. Porque vem as frustrações, vem os nãos que ela vai receber de pessoas que ela passou a vida toda dizendo sim. Entendeu? As frustrações vêm a partir desse momento. Você disse sim o tempo todo querendo dizer não. Quando chegar na hora que você for esperar de volta, o retorno ele não vem. Ele não vem. E aí você vai ficar abalada e triste e se achando mais uma zero esquerda. E aí é onde entra a ansiedade, o medo, a depressão. Aí desencadeia. Aí, amiga, é terapia para 1000 anos, um né? abismo leva a outro abismo. Leva a outro abismo, leva a outro abismo. Ó, Eu ouvi recentemente de uma pessoa bem próxima de mim, eu ouvi ela dizendo assim, ela tem vitiligo no corpo inteiro. E eu sei o porquê. E aí eu ouvi ela dizendo assim, eu não tenho, eu não digo nada, eu aguento tudo calada para não me estressar, para não chatear a pessoa, para não. Eu prefiro não confrontar situações, deixa para lá e tudo. Só, Carla, que esse deixa para lá é uma mentira que a claro, pessoa se aplica. Porque não tem isso de deixar para lá. Ressentimento fica, né? é uma sabotagem, né? O que a boca não fala, o corpo fala. O que a Esse, boca cala, o corpo continua falando. Entendeu? Não tem isso. Então tem que ter cuidado com isso, né? Dificuldades para dizer não, a maioria chega aqui assim. Então esses sinais, eles mostram exatamente as piores feridas emocionais hoje. Entendeu? Por que, que as pessoas estão hoje doentes, né? Porque o ontem nunca foi tratado. O que não é tratado, não tem como. olha só, vê se vamos fazer uma conexão. Nós estávamos aqui num tempo de oração, de adoração nessa manhã, e aí com a equipe que a gente está montando aqui, e nós estávamos falamos do novo nascimento, da conversão. Me fizeram essa pergunta. E eu disse assim: olha, eu fiquei em pé. Eu digo, vamos ver, converter isso aqui. Quando alguém está indo por esse caminho e converte. Uhum. Ela não muda o caminho. Se mudar o caminho, tu só dobra. Eu já ouvi dizer, não, tu só muda a rota. Hum. E aí eu disse assim, não, eu acho. Daí eu parei reta assim, digo, isso aqui é converter, é voltar pelo caminho que tu fez. E tu tem que encarar tudo de novo. Isso é uma conversão e o nosso novo nascimento é isso também. Começa a caminhar. O novo nascimento é caminhar em direção a Cristo.
Isso. através das mudanças. Só que essas mudanças, elas vão surgir você enfrentando você mesmo, você indo naquele caminho que você fez e tratando parte por parte. Sim. E aí você nasce de novo, porque realmente uma pessoa, eu vou dizer sinceramente assim, nascer de novo quando eu consegui me libertar de muita coisa que estava tudo dentro de mim. Aprendi a dizer não, aprendi a não ficar me validando, aprendi, né? E ainda tô aprendendo. É mudança de atitude, né? Exato. Isso é o novo nascimento. É. Porque começam com pequenas atitudes, né? Na conversão. Tu converte, mudou o caminho, volta por aquele caminho, só que uma hora tu vai encontrar os monstrinhos lá da infância, Sim, da sim. adolescência. Uhum. E é mudança de um estilo de vida. Exato. Mudança É. total de um estilo de vida. Você era, você não é mais. Não é mais. Você vai para um caminho, vai buscar com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, Uhum. limpar aquele caminho que tu trilhou. Pois é. E uma coisa que eu falo muito aqui para mim, para as minhas meninas que vêm aqui, é assim, gente, nossas vidas, elas se resumem no antes e depois da depressão. Antes da depressão, você não tinha conhecimento do que era essa maldita doença. Então, o que que acontece? Você vivia de qualquer jeito, agindo de qualquer maneira e estava tudo certo, vida que segue. Mas agora você é uma pessoa que experimentou o fundo do poço de uma depressão. Você passou pelas feridas emocionais. Você passou por pânico e ansiedade. Então é um novo estilo de vida, é uma nova fé, é para não ter mais, porque você sabe que muitos entram só em remissão, a qualquer momento retorna. É verdade. Qualquer coisa pode ser um gatilho para isso retornar, e isso é um problema, é um alerta, a gente tem que ficar de olho, Sempre né? SOS. Uhum. Uhum. Até porque eu conheço o caso de uma jovem que ela estava com depressão, fez o tratamento, o médico deu alta, o psiquiatra deu alta, a terapeuta deu alta, e um ano depois ela retorna com a depressão e ela só escreve assim: não aguentei mais e se matou. Então tu imagina, entendeu? É complicado, então tem que ficar no SOS direto, em estado, entendeu? Prestando atenção em tudo. E aí o que que acontece? Eu sempre falo para elas, mudança de atitude, mudança de vida, de estilo de Hábitos, vida, hábitos diferentes, hábitos alimentares, autocuidado, academia. Ah, não gosto de academia, vai caminhar. Vai caminhar na rua, ou sei faz, lá o que que faz alguma coisa. faz alguma coisa, movimenta para não ficar doente de novo, né? É o que eu sempre falo. E muda essa alimentação e perde esse peso, porque às vezes fica gorda, se olha no espelho, não acha que tá Gosto. legal o corpo, né? Acha que engordou demais, ai, porque eu tô barriguda, porque isso aí, olha, todo o exterior, porque também é um outro problema, tá, Carla? As mulheres, elas tendem muito a olhar o exterior, quando elas não olham para dentro, o que elas têm de melhor aqui dentro. E às vezes o que está por fora não é essa coisa toda, não é para você ficar, ah, porque tem uma gordura aqui, ah, porque tem uma gordura aqui, ah, porque disso aqui, porque uma tem uma ruga, sabe? É claro que a gente precisa se cuidar, Tem mas um não pé precisa. inteiro aqui. Ai, meu Deus, nem me fala. Nem me fala. A gente precisa se tratar, se cuidar, mas também não precisa olhar só para isso, Como né? O se... problema é quando você generaliza uma situação. Quando você começa a colocar isso como uma prioridade. Porque existem mil qualidades. Às vezes eu falo para algumas meninas lá da igreja, mulheres da igreja, gente, são mil qualidades. Por que, que a gente está de olho nesse defeito? Exato. Entendeu?
Então, são coisas que a gente precisa ver, né? E uma coisa que eu queria falar era a respeito também um pouquinho sobre o propósito da ferida. Fala. Todas essas feridas, elas têm um propósito, né? Como alguém pode entender que doeu, mas que virou, né? Se transformou em um propósito. Doeu, mas virou um propósito grande na vida da pessoa. Por Sim. exemplo, doeu em mim, terrivelmente, mas virou o meu maior propósito. Sim. Entendeu? Virou o meu maior propósito. Então, você olha, hoje eu olho para minha história e eu vejo o Espírito Santo me conduzindo para situações que me levaram já a alcançar várias mulheres e transformar através da palavra de Deus e da cura interior a vida dessas mulheres. Verdade. Então, doeu. Foi horrível, Edlen. Foi um ano terrível, foi. Mas houve, né, um propósito. Quando a gente entende que dói, mas há um propósito, a gente entende que a gente está debaixo de uma autoridade. Entendeu? E isso é tremendo, isso é sobrenatural. Eu digo que Deus me deu Guaramirim. Meu Deus Deus. me deu autoridade dentro dessa cidade. Olha, Então, hoje eu oro pela cidade de Guaramirim, meu né? Deus. Deus me deu autoridade, Deus me deu sensibilidade, Deus me deu compaixão. Tô arrepiadíssima aqui. Porque você Por foi essa... resposta para mim. De uma Glória a coisa Deus. que está sendo resposta. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Então, Deus, ele deu a ferida para levantar um propósito. É verdade. Eu lembro que nesse período eu recebi a seguinte mensagem de uma pastora. Ela disse: um dia eu te vi pregar sobre ansiedade. Eu ouvi tu dizendo aquele versículo: não andeis ansioso com coisa alguma. Eu vi você pregando sobre isso. A próxima vez que você for pregar sobre ansiedade, você vai pregar com muita autoridade e porque você viveu. Você vai falar do que você. Não só do que está na palavra, você vai falar do que você sentiu na tua pele. Então, eu entendi. Isso tudo foram pontos, né? Que me fizeram compreender que no meio de toda a nossa dor existe um propósito. E no meio da nossa dor, quando Deus tem um propósito, Ele dá autoridade, Ele dá sensibilidade, Ele dá compaixão e Ele nos ensina a lidar. É. Tem gente que diz assim: ai, pastor, eu não sei como a senhora aguenta. E eu tô aqui, ó, fazendo, fazendo, entendeu? Tô levando. Meu Então, Deus, pastora. Eu tenho ovelhas que dizem assim: pastora, a gente não tem teu pique, não. A gente não tem teu pique, não. Eu digo a Deus. Porque eu sei que eu passei um ano de cama. Porque eu vejo pessoas dizendo, Carla, que estão com depressão, mas elas vão trabalhar. Eu não tinha força nem para me meu levantar. Deus do céu. Eu só ia para a igreja. Porque meu marido me ajudava a me arrumar e me levava, porque ele era o pastor, eu a pastora. E outra, eu não tinha com quem ficar em casa. E ele não ia me deixar só, porque, sabe, né? O negócio tava estreito. Verdade. Então, ele me arrumava, me ajudava a me arrumar, me colocava no carro. Eu ia assim, meio aquileta, ficava lá sentadinha na cadeira de trás, porque vinha um ventinho. E aquilo, assim, para mim era tão refrescante. E aí eu ficava ali, participava do culto, ficava quietinha, né? Então, ó, Gisele, no dia da terapia, ele sempre me pergunta, não sei o que eu vou falar. Dela, que querido, né? Se dispôs em fazer terapia. Que bênção os dois, né? Uhum. É muito bom. E- ah, o marido da Gisele é uma E figura. eu nunca sei o que falar. Agora que eu toquei. Agora que eu me toquei da Gisele. Uhum, não sei o que eu vou falar. Muito que bem. Pois é, então Deus ele nos dá. O propósito nasce quando a dor deixa de ser um peso nas nossas vidas e passa a ser uma ponte que vai fazer a gente ajudar outras pessoas. Sempre vai ter um propósito. Sempre.
E eu, sinceramente, eu amo o que eu faço, amo o meu propósito, entendeu? E em Deus nada está desperdiçado. Nada, nada está desperdiçado em Deus, né? A gente sempre. Opa! É porque eu sou rápida, incisiva, cirúrgica. Irene, eu vou te dizer que eu tenho, ó, o meu, eu já digo assim na primeira conversa. Eu disse assim, ó, eu não tenho o hábito de ficar com gente muito tempo, porque eu não consigo. Eu disse, ó, se a gente vê que não vai dar certo, não vão dar. Porque o negócio tem que fluir para os dois lados. Sim, sim. Tem que E fluir. Eu sei quando que e eu tem tenho que ver resultado, paciente, e tem entendeu? paciente, Carla, que ele camufla. Ele Aham, age, ai, porque eu não vou conseguir, é porque, ai, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, não está. não tá. Vamos lá. Tá na minha frente, tá tudo bem. Se Vem que não tem esse negócio aí que não tá tudo bem, não. tivesse tudo bem, tu não tava na minha frente. Não vem que não tá, não tá, não. Não vem com esses negócios assim, não. Vamos resolver isso, ó. Você tá me pagando, Aham. eu tô aqui, né? Eu digo, ó, eu digo assim, eu sei que você tá me pagando, mas aqui, ó, eu não quero ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos contigo, não. Bora? Uhum. Bora avançar. Ó, E bora. aí, Carla, aqui, ó, Deus, às vezes, ele não vai causar essa dor, mas ele vai redimi-la para nos ajudar e para nos ajudar também ajudar outras pessoas, né? É verdade. E não, uma coisa que a gente não pode ficar preso é no sentimento de injustiça, entendeu? Foram injusto com você, seja justo. Seja você a pessoa que é justa nessa situação. Ah, mas Amém. é porque, ai, pastora, tem gente que fala, é porque a senhora não sabe. Aí eu trouxe aqui sobre um pouquinho sobre Jesus, que eu já até dei uma pincelada. Por Isso, exemplo, fala aí. a rejeição que Jesus passou veio para os seus e os seus não o receberam. Então, Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E graças a Deus, porque nós estamos aí por causa disso também, né? verdade. Nossa oportunidade. E aí veio o abandono de Jesus, foi deixado sozinho no Getsemane. Nenhuma hora vocês puderam ter comigo em oração, né? Foi deixado sozinho. Qual foi o momento da humilhação? Foi cuspido, zombado, exposto a uma situação ruim de uma forma desnuda, porque você sabe que naquele tempo não se tirava a roupa de um homem. Não se expuseram o homem daquela forma, né? E a injustiça, qual foi a injustiça? Condenado sem nenhuma culpa. Cristo ou Barrabás? Ai, Jesus ou Barrabás? Barrabás tinha cometido 1000 crimes, Jesus. Quem pediu a crucificação de Jesus, a multidão que gritou crucificai-o, foi a mesma multidão que estava lá ai, vendo os milagres de Jesus. Entendeu? Quem ai, vai ai. querer te crucificar vai ser as mesmas pessoas que um dia vai estar, ó, te aplaudindo, É. tá? E aí a traição, que a gente sabe que foi aquele ato terrível que Judas, né? Um dos seus íntimos, Judas era um dos 12 de Jesus. Ele o entregou com um beijo no rosto. Uhum. Então, quem entende a tua dor melhor do que Jesus? Só Jesus entende a nossa dor. Só ele passou por ela, né? E por isso ele é o nosso maior modelo de cura. Ele é a cura interior, ele é a própria cura, né? Aleluia. Ele é a própria cura. E aí eu trouxe Romanos 8:28, que é um versículo que eu amo, né? Muito, que diz assim, Romanos 8:28, fala sobre propósito, né? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Eu acho que isso, assim, ó, vem para todas as coisas.
Todas, 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 as piores, as melhores. Eu medito nesse versículo sempre. Por quê? Porque tudo nos acontece durante o dia. Tudo. Tudo nos acontece, né? Às vezes vem uma alegria muito grande, às vezes vem um dia ruim, uma situação mal resolvida, um problema na igreja, eu que sou pastora, um problema num canto, um problema no outro. Sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então, eu quero lembrar você que Deus transforma todas as coisas. Que não existe nada que Deus não possa fazer, né? E Ele faz de acordo com o bem daqueles que Ele ama. Ele nos amou primeiro. Eu acho lindo esse versículo que fala que o Senhor nos amou primeiro. Minha irmã, o Senhor nos amar primeiro. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. E é isso, amiga. Se deixar, eu prego. Pode pegar, que eu já tô aqui com os olhos cheios de lágrimas. Caiu um cisco aqui, ó. Caiu dois ciscos. Caiu dois ciscos. Mas é isso, amada. A Gente, sua história não termina com uma ferida na alma. A nossa história termina com uma alma curada e ajudando outras mulheres a ser curadas. Vou contar só uma coisa bem rapidinho. Ontem eu recebi uma ligação de uma querida me dizendo assim: preciso que você ajude alguém, uma garota, uma jovem assim, que passou e ela fez uma tentativa. Antes de ontem, ela tinha feito uma tentativa e ela estava no hospital. Mas aí ela ia sair do hospital, estava fragilizada e precisava que eu fosse até ela para fazer um momento ali e tudo. E aí eu fui e já peguei ela e a mãe. Um pacote só, foi uma terapia juntas. E aí eu fui e vi, né, todo o molde dos motivos, o porquê das dores, tudo. E aí fui pontuando uma coisa por outra, assim, para as duas. E foi um momento assim, olha, não deu para registrar, porque é íntimo, não tinha como registrar. Mas se fosse um caso de registro, viu, Carla, assim, que... Ai, filma isso aqui para o universo ver. Um momento sobrenatural, assim, aonde mãe e filha, sabe, falando e expressando, botando as feridas emocionais para fora. Deus, que coisa linda. E choro, e derramamento, e dou terra rolando, minha filha, eu no olhinho para falarem mais, no olhinho. E fui falando, e fui... Olha, foi sobrenatural, uma mistura de ciência e fé em um ambiente acolhedor, de graça de Deus e de cura. Tremendo. É isso. É isso. Não tem. É isso que eu tenho vivido e é isso que eu quero viver. E aí, quando tudo estava acontecendo, eu fiquei assim, paralisada, olhando para a situação delas duas abraçadas. E aí, Deus falou comigo, foi para isso. E foi por isso. Pronto, para mim aquilo ali é o suficiente. Eu moro numa cidade onde tem um índice alto desse tipo de coisa. De suicídio né? também? Muito alto, Aqui muito também. alto. Uhum. Aqui no sul, como todo, E aí, o que acontece? E quando eu cheguei aqui, eu entendi por que eu estava aqui. Por isso que eu te falei que Deus me deu autoridade nessa terra. Autoridade, sensibilidade e compaixão. Que é isso que Deus nos dá. Porque a Bíblia diz que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Ele nos dá por herança. Então, é herança. Você que está ouvindo também essa live, é herança. Deus te deu. Toma autoridade daquele lugar e faz o que tem que ser feito. Ah, não é fácil. Não é mesmo. Porque aí tem que dar amor, tem que amar. Tem que dar amor, tem que amar o que faz. Autoridade, Mas é isso. Oi? Autoridade, sensibilidade e compaixão. e compaixão. Compaixão.
É o que Deus nos dá quando nós colocamos os nossos pés no lugar onde Ele quer cumprir o propósito dele. E foi o que Deus me deu aqui. Porque Glória. você precisa ter autoridade para expulsar os Sim, é triste. demônios e os principados que agem nessa. Uhum, que aí existem, né? Na Porque a verdade, nossa vida, é uma nós não mudança, podemos esquecer do espiritual, é uma mudança de governo. de governo. Você Exatamente. foi ali para mudar Aquele que a governava não autoridade. governa mais. Mas assim, depois no privado eu vou conversar contigo, tá? Tá bom? Aí e veio só para responder. Tu não tem noção. Depois eu vou te contar algo. Tá E bom. tá bom? Mas assim, meu Deus, só deu resposta para mim, só resposta. Amém. Foi pura resposta, foi muito bênção mesmo. Edilene, obrigado mesmo por tu ter cedido, doado esse teu tempo para nós. Amém. Glória a Deus. Olha, muito obrigada mesmo. Assim, eu louvo a Deus pela profissional que você é. Amém. Obrigada. Pela pastora, em primeiro lugar, né? A pastora, mas a profissional que você se tornou. A Amém. autoridade, a diferença de uma live para outra. Aham. Muito mais propriedade, muito mais. E assim Sim. a gente vai tendo muito mais propriedade, muito mais autoridade no que a gente fala. Sim. E eu te digo assim, Gilene, você pode estar arrastando uma multidão a se posicionar, Sim. né? E muita gente vai assistir, e eu sei que muita gente pode se posicionar, coisa que muitas não estão conseguindo ainda fazer. Não tem uma direção, mas você hoje trouxe aqui. Olha só, você trouxe clareza, cura e direção. Amém. Glória a Muito Deus. obrigada de coração mesmo, assim, né? Então que você consiga assim realizar todos os teus planos, os planos que Deus tem para ti, né? Porque já não temos mais nada que é nosso, né? Sim, não. Na dependência, eu tô na dependência. Nada mais é nosso, né? Então, Aham. que, assim, nossa, gente, acompanhe, né? Compartilha aí. A Edilene nos acompanha. Passa aí teu arroba, Edilene, né? O teu Instagram, Sim. aí para o pessoal te acompanhar. Se alguém precisar, às vezes, né, de algum terapeuta, eu faço questão, né? Que vocês procurem, podem nos chamar aqui, a gente tem, eu posso estar indicando também. Ai, Carla, não sei quem ela é, né? Mas tá aí, é para isso que a gente está aqui, né? Isso aí, ó, @edilene.psicanalista. Uhum. Sigam ela, né? Precisar, ela, ela vai ajudar a gente. Ela é prática, rápida e rasteira. Obrigada. Eu também quero agradecer pelo convite. Estou à disposição. E gosto muito do trabalho da FATEB, né? Não é nenhum segredo. Você sabe que eu indico muita gente para ir fazer os cursos. Fico chamando, vamos, gente, fazer curso da FATEB. E você E indica até o nosso polo, né? O nosso polo, você sim, indica muito. sim, muito, indico muito. É o polo que você ali toma de conta, é o que eu mais indico, né? Que é o que eu tenho acesso, que é os meus cursos eu faço por lá, né? Sim. E fico muito feliz de participar. Para mim é um motivo de muita alegria compartilhar aquilo que eu tenho. De graça eu recebi, de graça eu dou, né? E glória a Deus por isso. E quando precisar de mim, só avisar. Com Podemos também reunir a mulherada um dia, juntar todo mundo num lugar desses aqui perto, fazer uma coisa assim, uma imersão e no Rio Grande Bom, do Sul, bom, né? Ó, tudo pode acontecer. por que não um final de semana aí nós juntar umas três Nó, já viu? unção, unção, autoridade em primeiro lugar, unção, conhecimento, Imagina, vai ser uma bênção. compaixão e sensibilidade. Amém. Não Meu, vai ter quem segure. não, não vai. Ó, gente, vamos mexer os pauzinhos aí para tá fazendo algo mesmo ano que vem aí. Vamos. Mas, muito obrigado mais uma vez, né? Pessoal, Nada.
Então, aqui, compartilhem nessa. Podem compartilhar essa live, vai ficar gravada, podem assistir depois. É muito importante, tem muita coisa muito importante aqui que vai ser né, chave. E eu convido vocês, né, para estar seguindo a gente, quem não segue, e para estar também entrando em contato com o Polo, se precisar, quiser saber sobre algum. Estamos com umas Black Friday maravilhosa, né? Não é? Uhum. E aí que vocês possam ficar aprendendo também. Fala, minha linda. Carla, tu me coloca como colaboradora, que eu vou aceitar, da Como é que live. é? Da Na live? hora de compartilhar, em vez de tu Tá, compartilhar, tu coloca colaboradora. tá bom. Vai estar aparecer o nomezinho. Tá bom, pode deixar. Gente, ó, beijo no coração. Edilene, beijo no teu coração. Eu vou. Obrigada. Daqui a pouquinho eu já te chamo só para fazer o agradecimento, que tu sabe que eu sempre faço, né? Aham, Eu vou sim. compartilhar algo contigo, pessoal. Tá Tá bom. bom? Beijo, Obrigada, pessoal. querida. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.